Márcia, obrigado por ter vindo até o estúdio da Univesp para Olá. conversar sobre esse boletim da Fundação SEAD. Bom, a Emenda Constitucional 72, que foi feita agora em abril desse ano, mês passado, ela altera um pouco as condições do emprego das empregadas domésticas, né? Então, o Senado Federal ele colocou algumas alterações na Constituição, e alterando o artigo 7º da Constituição brasileira. E a gente queria conversar um pouquinho com você sobre o que a Fundação SEAD pesquisou, como é que foi essa pesquisa, os métodos que vocês usaram. Então, primeiramente, eu queria saber quais são as grandes novidades que vocês conseguiram descobrir em relação ao emprego das empregadas domésticas. Tá. Primeiro, eu acho que não é uma pequena alteração. É muito importante você... uma tentativa de equiparar com os trabalhadores em geral, que as empregadas domésticas não tinham todas as garantias trabalhistas, e a emenda constitucional atentou justamente para isso. A gente tem uma pesquisa, que é a pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de São Paulo, que nós fazemos em conjunto com o DIEESE, desde 1985. Então, a gente vem acompanhando há muito tempo o mercado de trabalho na região metropolitana, e nós temos anualmente um estudo sobre as mulheres, sobre a questão de gênero, que a gente sempre foca muito no emprego doméstico, porque sempre são as mulheres que são mais mal pagas, mais a remuneração menor, jornadas extensas, enfim. Então, a gente sempre atenta para isso, porque o serviço doméstico são 15% das mulheres ocupadas são empregadas domésticas. Se você pegar o total de pessoas que trabalham na região metropolitana de São Paulo, os ocupados, são 7%, mas a maioria é mulher. Então, a gente tem que olhar para isso, porque é uma questão de equidade também no mercado de trabalho. Márcia, vamos dar uma olhadinha no primeiro gráfico que nós selecionamos do boletim da Fundação SEAD, que ele fala sobre a distribuição das empregadas domésticas por ocupação. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. O gráfico mostra que das mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas na região metropolitana de São Paulo, em 1992, 26,5% eram mensalistas com carteira de trabalho assinada, percentual que subiu para 38,8% em 2012. Um crescimento, portanto, de 12,2 pontos percentuais em 2 décadas. O percentual de empregadas domésticas mensalistas sem carteira assinada caiu de 43,2% em 1992 para 26,1% em 2012. Uma queda de 16,1 pontos percentuais no período de 20 anos. A participação das diaristas subiu de 30,2% em 92 para 35,1% em 2012, um crescimento de 4,9 pontos percentuais. Bom, a gente vê que não é uma mudança pequena mesmo, né? Houve de lá para cá, realmente essa pesquisa que vocês fazem desde 85 permite que a gente veja essa evolução. Quer dizer, o emprego com carteira assinada subiu muito. Isso significa que já houve um caminho para se regulamentar essa profissão, né? Sim, independente da emenda constitucional, com o crescimento econômico, principalmente na última década, o mercado de trabalho no Brasil e na região metropolitana, ele se formalizou mais, né? As ocupações criadas, elas foram com carteira de trabalho assinada. E o emprego doméstico vem a reboque disso também. Então, quando a gente olha que as mensalistas sem carteira, diminuiu a proporção, e o que sobe? Sobe com carteira e sobem as diaristas, porque a gente tem um movimento interno delas que como em momentos de crescimento econômico, as pessoas vão procurar outras ocupações. O emprego doméstico tem um estigma que é uma tradição escravagista, patriarcal da nossa sociedade. Então, as jovens hoje em dia, elas optam por procurar outras ocupações, né? Antigamente, a porta de entrada no mercado de trabalho para os jovens com baixa escolaridade era o emprego doméstico. Hoje em dia, elas vão para telemarketing, para o comércio, para outros tipos de ocupação. Então, e as que permaneceram são exatamente as mais velhas, né? As mais velhas, de 35 anos para cima, e as menos escolarizadas. A gente tem aí uma coisa que vai, talvez, rebater num problema de reposição dessa mão de obra no futuro.
Sim, agora esse acréscimo de carteira assinada, mas a gente vê que ainda tem muita gente, né, pelo menos um pouco mais de um quarto das empregadas domésticas que estão sem carteira Sem assinada. carteira né? assinada. Isso a gente vê que em 20 anos houve uma queda, mas não uma queda que a gente... O ideal seria ter a maioria, né, com carteira assinada ou trabalhando de uma maneira mais autônoma como as diaristas, né? Porque a gente tem a gente vem numa tradição, nessa tradição meio escravagista e patriarcal que a gente tem, é muito difícil porque é uma questão cultural também. Somente em 1972 que o emprego doméstico foi considerado profissão. Então, é uma coisa recente no Brasil também. Agora, com essa legislação, a Organização Internacional do Trabalho considera uma das mais modernas no mundo, a nossa, de emprego doméstico. Então, eu acredito que vai diminuir esse emprego das mensalistas sem carteira de trabalho assinada. Agora, as diaristas, elas subiram um pouco, agora a diarista tem a vantagem de trabalhar um pouco menos, digamos, talvez assim, porém, quando ela trabalha com uma intensidade maior, né? Mas tem empregadas domésticas que estão preferindo trabalhar como diarista porque elas são próprias, as donas do próprio horário dos dias que elas vão trabalhar. Elas ganham mais, o trabalho é mais intenso. Mas nos países europeus e nos Estados Unidos, a tendência foi esse trabalho para diarista. E mais ainda, o terceirizado, né? Você, sob demanda, você pede uma diarista para limpar a sua casa. Tem gente que acha que nós vamos acabar desaguando por esse caminho. Só o futuro vai poder dizer para a gente. Né? Aproveitando essa sua fala sobre essa tradição escravagista, né, da empregada doméstica, que tem no nosso país, inclusive não só aqui, eu acho que em muitos outros lugares também, né, de ter o quarto de empregada dentro dos apartamentos. Hoje em dia os prédios estão cada vez menos com essa possibilidade. Eu queria mostrar um segundo gráfico que fala um pouco sobre esse assunto, que realmente houve uma queda vertiginosa das empregadas domésticas que dormem na residência onde trabalham, né? Vamos ver se é um dado interessante. No período estudado, outra mudança importante foi a redução do percentual das empregadas domésticas que dormiam na residência em que trabalhavam. Em 1992, do total de empregadas domésticas, 22,8% dormiam no serviço. Em 2012, esse percentual despencou para apenas 2,3%. Quer dizer, é uma mudança não só da nossa sociedade, mas também da postura que essas pessoas, essas mulheres que trabalham como empregadas domésticas também têm, né? Agora, na sua opinião, isso é uma coisa que também tem a ver, por exemplo, com o mercado imobiliário, que começou a não também proporcionar esse tipo de cômodo para essas empregadas dormirem, ou também é uma mudança dessas profissionais? Eu acho que o mercado imobiliário, ele vai a reboque das mudanças também. Ele não vai deixar de oferecer uma coisa se a classe média, por exemplo, gostaria de ter o quarto de empregada, né? Eu acho que são mudanças culturais, porque antigamente, se a gente for pensar 30 anos atrás, até 30 anos atrás, era facilmente encontrado famílias cuja mãe punha a filha, quando parava de trabalhar, colocava a filha para trabalhar no lugar, né? Hoje em dia, essas domésticas, elas querem que os filhos vão para a faculdade, né? Então, acho que tem essa mudança, e elas têm hoje mais vida própria, é uma mudança cultural forte nisso, né? E com o recente desenvolvimento econômico que a gente vem observando, mais ainda, porque esses jovens, eles estão mais escolarizados, todos eles, né, a reboque de toda a escolarização do Brasil, e a renda é um pouco maior dessas empregadas domésticas também, né? Pode não ser grande em comparação aos outros ocupados, que é a menor remuneração que tem no mercado de trabalho, uma das menores, mas em termos de pagamento para a classe média fica pesado, porque o salário mínimo, na última década principalmente, aumentou muito, e o salário delas é praticamente indexado em termos de salário mínimo, mas você não paga um salário mínimo, é o aumento o percentual que você vai dar. Então, agora elas têm mais condições de colocar os filhos para estudar e ter uma outra profissão, e não tão essa que elas se sentem muito estigmatizadas. Quer dizer, antigamente, então, tinha uma questão até de hereditariedade da profissão, né? A mãe passava para a filha. E não tinha essa expectativa dessa profissional querer uma coisa, um futuro diferente, né?
para a filha dela, ou é o que você acabou de dizer, de ir para a faculdade, de ter uma profissão melhor remunerada, enfim. Agora, Márcia, essa pesquisa é realizada, bom, é legal que fique claro que foi realizada na região metropolitana de São Paulo, né? Como é que é feita essa pesquisa? Essa pesquisa, ela é feita... Como é que é a metodologia da pesquisa? Olha, ela é uma pesquisa domiciliar. Então, a gente tem... Porque o Ministério do Trabalho tem registros administrativos, só quem tem carteira trabalho assinada. Na pesquisa domiciliar, a gente pode saber exatamente o estado das artes do mercado de trabalho, porque a pesquisa é feita na casa das pessoas, são entrevistados todas as pessoas a gente computa as crianças, mas só pergunta de 10 anos para cima, se trabalha, se não trabalha. Então, a gente pega o mercado chamado informal também. Então, autônomos, quem trabalha sem carteira de trabalho assinada e tudo. Então, a gente tem uma visão mais abrangente desse mercado de trabalho, o que é muito interessante para as políticas públicas, que essa é a intenção, né? Claro. Então, são pesquisados em torno de 3 mil domicílios todo mês, né? E a gente solta um boletim de conjuntura sobre o mercado de trabalho mensalmente. Nós temos uma divulgação que a Cultura sempre acompanha, a TV Cultura acompanha, que é sobre a taxa de desemprego, se o nível de ocupação aumentou ou não, aonde aumentou, se na indústria, no comércio, serviços, para mostrar como é que anda esse mercado de trabalho, que vem muito bem os últimos anos, diga-se de passagem, tá? E está muito bom. E a gente sempre atenta muito para a questão das mulheres, porque a questão da equidade no mercado de trabalho, o mercado de trabalho reflete o que tem na nossa sociedade, né? Então, as mulheres, elas são as que mais recebem, que têm menos rendimento, são os menores rendimentos, e principalmente as mulheres negras. E é o que a gente encontra no emprego doméstico. No início da sua fala, você havia dito isso, né? Você havia dito isso. E a condição de trabalho da mulher? Essa atenção especial, né, que a Fundação INSEAD também dá à mulher, observando dessa série histórica, ela mudou a condição de trabalho dessa empregada doméstica? Olha, a gente não tem muito as condições de trabalho e a qualidade do trabalho. A gente tem a questão da jornada de trabalho. Então, a gente observou que nessas últimas 2 décadas, de 92 para 2012, a jornada de trabalho diminuiu bastante. Vamos dar uma olhadinha Desculpa te interromper, vamos dar uma olhadinha nesse dado que você acabou de falar da jornada de trabalho. A gente tem o nosso terceiro gráfico exatamente sobre isso. Entre 1992 e 2012, a jornada média semanal de trabalho do total das empregadas domésticas na região metropolitana de São Paulo caiu de 39 para 35 horas. Entre as mensalistas com carteira de trabalho assinada, a jornada caiu de 49 horas semanais, em 92, para 41 horas por semana, em 2012. O tempo médio de trabalho das mensalistas sem carteira de trabalho assinada diminuiu de 43 horas semanais, em 92, para 37 horas em 2012. A jornada de trabalho das diaristas não mudou, manteve-se em 25 horas semanais. Decréscimo dessa jornada, né, tanto para as empregadas domésticas com carteira assinada quanto para as empregadas sem carteira assinada. Isso já também reflete essa mudança, essa autorregulamentação da profissão? Eu acho que sim, é o próprio ajuste, e tem uma coisa de oferta e demanda também forte aí, né? Que a oferta diminuiu bastante, e eu acho que a mudança cultural de respeito aos direitos, se fala mais em direitos do trabalho, então quando existe mais uma exposição sobre esse assunto, acho que as pessoas passam a pensar mais. Então, eu acho que é uma mão dupla, eu acho que é a questão do empregador e a questão das empregadas também, né? As diaristas com 25 horas semanais, provavelmente essa jornada não altera muito, mas elas não devem trabalhar a semana inteira, porque é uma média isso, né? As com carteira continuam trabalhando mais. Se você vê, elas ainda têm uma jornada semanal de 41 horas semanais, enquanto as sem carteira tem uma de 37. Mas ainda a gente tem uma proporção aí que trabalha mais do que a jornada legal de trabalho, que é 44 horas semanais. Então, é isso que a legislação vem também a atingir, né? Eu acho que a legislação é muito importante, ela vai ser
falta coisa para ser regulamentado, fundo de garantia, auxílio creche, esse tipo de coisa. É uma relação complicada, porque é feita no próprio domicílio. O Ministério do Trabalho, não sei como é que pode fiscalizar isso, né? Esse é um ponto mais polêmico. Inclusive, o que foi dito, que esse era um dos principais desafios, né? Como medir essa hora de trabalho, fazer essa medição dentro da casa das pessoas, né? O horário de entrada, o horário de saída, como é que isso vai ser, e as horas extras vão ser pagas, não vão ser pagas, né? Então, e o trabalho é no sábado, mas aí pode compensar. Tem um monte de dúvidas que as pessoas têm que ainda precisam ser respondidas, né? E tem que ser regulamentadas também. O Fundo de Garantia é uma delas, porque é uma relação de trabalho, a gente queira ou não, peculiar, né? Porque não é uma empresa. Então, alguns especialistas acham que vai ter essa elitização da empregada doméstica mensalista, porque fica muito pesado para as famílias bancarem uma empregada mensalista. Mas elas têm um esforço, acho que é um esforço de que elas começaram a entrar muito na justiça, você começa a ler, né? Então, as empregadoras têm medo também. Então, eu acho que tem essa regulamentação, de autorregulamentação, né? E as patroas estão se mexendo por causa disso também. Uma coisa interessante que saiu na Folha de São Paulo nesse mês, no dia 11, um perfil da ministra do TST, Delaide Arantes, que ela foi empregada doméstica e ela conseguiu estudar depois e fazer ensino superior e se tornou ministra do TST. E ela disse que realmente um grande desafio é essa questão do fundo de garantia e daquela multa de 40% caso haja uma demissão sem justa causa, né? sem justificativa. O que isso difere? Porque as mulheres, não as empregadas domésticas, mas as outras profissionais, elas já conquistaram isso de alguma maneira, porque as profissões são regulamentadas e já tem isso previsto, né? O que significaria isso para as empregadas domésticas? Encerrar, tratá-las como empregadas de segunda classe, né? Porque os trabalhadores devem ter condições iguais de trabalho para todo mundo. Eu acho que é muito importante. Agora, como que a legislação vai regulamentar isso? Porque não é uma empresa, é uma família, é a grande discussão. Mesmo o auxílio creche para crianças até 5 anos e tudo, a conta dos especialistas por aí é que aumenta 7% o encargo. Por enquanto, né? Aí tem que ver auxílio creche, salário família, esse tipo de coisa. Então, o horizonte está muito aberto para saber o que vai acontecer. Mas, com certeza, o emprego doméstico das mensalistas vai diminuir, né? Vai ter diaristas, e eu acho que essas empresas de terceirização do emprego para as diaristas, sob demanda, vai aumentar muito. E as empresas já estão se movimentando nessa direção, né? Sim, a gente até observou em algumas notícias aí, a gente viu no G1, por exemplo, que no Rio de Janeiro isso já é uma realidade. As pessoas, logo depois da emenda constitucional, algumas empresas já começaram a se mobilizar para oferecer esse serviço, né? Afinal de contas, é um jeito de entrar na lei, de alguma maneira, oferecendo um serviço de uma pessoa que tenha todos os seus direitos trabalhistas garantidos, né? Agora, uma coisa também que é o que eu queria mostrar nesse quarto gráfico, que fala um pouco sobre o rendimento dessas empregadas domésticas ao longo desses 20 anos. Vamos dar uma olhadinha. Na região metropolitana de São Paulo, o rendimento médio real das empregadas domésticas cresceu de R$ 430 em 1992 para R$ 797 em 2012. Entre as domésticas com carteira assinada, esse valor subiu de R$ 575 em 92 para R$ 952 em 2012. Entre as domésticas sem carteira assinada, o rendimento médio real passou de R$ 345 em 1992 para R$ 684 em 2012. O rendimento subiu também entre as diaristas. Passou de R$ 415 em 92 para R$ 711 em 2012. Os valores estão expressos em reais de janeiro de 2013. Houve aí um ganho, né, real no salário, ainda continua sendo uma remuneração que não pode ser considerada alta, mas já houve aí uma diferença, né? Pelo menos o salário mínimo é obrigatório, não é isso? E tem o regional também, que é um pouco maior, né? E
por mais que não se pague o salário mínimo para ela, se pague um pouco a mais e tudo, todo o reajuste é feito em termos de salário mínimo. Então, esse aumento nos últimos anos do salário mínimo veio beneficiar muito a elas, principalmente, né? E as ocupações mais sem qualificação, na verdade. Então, acho que é muito importante esse aumento do salário mínimo. A gente também faz esse salário delas, os rendimentos, por hora, porque a jornada delas, como a gente viu, é diferente, né? Então, as diaristas trabalham 25 horas semanais. E a gente vê que é em torno de R$6 por hora, R$6,50. A gente tem um gráfico que é nosso próximo gráfico que vai falar sobre esse rendimento por hora. Vamos dar uma olhadinha, porque é exatamente isso. O rendimento médio real por hora das empregadas domésticas na região metropolitana de São Paulo cresceu de R$ 2,56 em 1992 para R$ 5,38 em 2012. Para as domésticas com carteira assinada, o valor subiu de R$ 2,76 em 1992 para R$ 5,41 em 2012. Entre as domésticas sem carteira assinada, o rendimento médio real cresceu de R$ 1,86 em 1992 para R$ 4,27 em 2012. Entre as diaristas, o rendimento médio real por hora subiu de R$ 3,94 em 92 para R$ 6,59 em 2012. Os valores estão expressos em reais de janeiro de 2013. Márcia, que em alguns casos dobrou, como é o caso das mensalistas sem carteira e quase nas diaristas também dobrou, né? Dobrou. Você acredita que isso pode ainda melhorar com essa nova emenda constitucional? Vão ter os salários indiretos, né, que é o auxílio creche e tudo, e eu acho que vai aumentar, sim. Essas empresas que a gente estava conversando, que é sobre demanda, elas cobram mais da diarista, por exemplo, do que a média que se paga na região metropolitana, né? Então, elas estão cobrando R$140, R$120, enquanto a média, eu acho que na região metropolitana é de R$100. E com carteira, com essa elitização da empregada mensalista, com certeza elas vão ter poder de barganha também e esse salário vai aumentar. Mesmo porque ainda é pequeno, mas a gente tem uma tendência de aumento por causa do envelhecimento da população, de cuidadores, né, de idosos, que faz parte do emprego doméstico, das babás, né? Porque a gente tem isso na cabeça. A entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, principalmente a partir dos anos 80, a mulher, por causa da divisão sexual do trabalho, cujo papel a ela garantido cuidar dos filhos, dos idosos, da casa, ela passou a contratar empregada doméstica para ela poder sair e trabalhar. Essa empregada doméstica contratava alguém para cuidar do filho dela e da casa, né? Então, era uma roda. Isso, com certeza, vai ser quebrado, né? O que a gente espera das políticas públicas é que agora, com o aumento com a obrigatoriedade da escola, da pré-escola até 5 anos e tudo, que aumente a oferta, né, de creche para essas crianças, aumente a extensão dessa jornada das crianças na escola, porque tem umas creches que têm horários que não é horário de trabalho, né? Sai às 11 horas da manhã, 3 horas da tarde. E com essa elitização, eu acho que vai subir, sim. E com essa elitização, né, algumas pessoas vão ter outras opções, vão tentar buscar até outras opções às empregadas domésticas. Na própria Folha de São Paulo também, desse mês, uma matéria da Marina Stark, ela diz que parentes recebem salários para cuidar de idosos, né? E essa tendência deve aumentar, que é o que você acabou de dizer, que tem essas outras possibilidades, né? Isso pode acontecer de alguma maneira. Pode, porque para jovem e adolescente não deixa de ser um trabalho, para mulher que já se aposentou, mas ainda consegue, e é melhor até para cuidar dos parentes, né? Dos idosos e tudo. Então, eu acho que, quer dizer, vão ter soluções, mas eu acho que uma coisa que a nossa sociedade já caminha, mas que é muito importante também, é a divisão sexual do trabalho dentro da própria residência, né? A gente tem pesquisas feitas pelo IBGE sobre a divisão do trabalho doméstico. O homem cada vez mais está se comprometendo com isso também, apesar de ser muito pequeno
ainda essa proporção de ajuda no trabalho, né? Mas os papéis sociais estabelecidos, eles tendem a mudar também. É uma exigência já da própria sociedade, né? E da mulher também. A mulher passa a ter mais voz ativa dentro da casa. É uma coisa que a pesquisa mostra que ficou estável, que é o número de homens que trabalham como empregados domésticos, né? Que ela praticamente se manteve estável em torno de 4%, se eu não me engano, e a maioria, 96%. É mulher. É mulher, e que aponta uma contradição nessa ascensão do papel da mulher na sociedade, mas pelo menos em relação ao trabalho doméstico, continua sendo preponderantemente feminino, né? Feminino. Isso acontece no mundo inteiro, né? Se a gente for olhar, é uma cultura ocidental, mas ela tende a mudar, sim, e também tende a mudar os tipos de serviços consumidos pelas famílias, porque se a gente for observar as sociedades nos Estados Unidos, comida congelada, comida fora, né? O que tem ainda no Brasil é que os serviços não são tão acessíveis a todo mundo, esse tipo de serviço, né? E os bens ainda são muito caros, que é a máquina de lavar louça, roupa, enfim, né? Então, essas coisas elas vão ter que se ajustar para poder a família ter a reprodução social aí da sociedade. Uma coisa que também a pesquisa aponta que eu achei interessante, que é a questão na região metropolitana de São Paulo, todos nós sofremos disso, é o trânsito, né? Então, as empregadas domésticas, às vezes, elas saem e a pesquisa indica que a maioria mora ou na região de extremo leste da cidade ou extremo sul e tem um problema gravíssimo que é essa locomoção, né? Sair da sua casa e chegar são horas praticamente perdidas, né? Que elas poderiam estar investindo nelas mesmas, na qualidade de vida delas, no lazer, até mesmo com a família, né? A mão de obra, cada vez mais, ela vai para a periferia, né? Esse tipo de mão de obra. E isso, em termos de mobilidade, é ruim, porque o São Paulo tem um trânsito, né? E a condição não é tão tranquila assim, que eu acho que também está se caminhando para melhorar o tipo de transporte público, né? Dá mais valor ao transporte público do que o transporte individual, mas e com a questão do bilhete único também veio até facilitar para o empregador, né? Para a patroa, porque era assim, a conta feita antigamente era quanto que eu pago de salário e quanto que eu pago de condução. São 3 ônibus, são 3 passagens. Né? Porque a empregada, ela não considera, ela quer o dinheiro, né? Com razão. E quem emprega faz toda a conta de todo o custo aí. Então, eu acho que isso já melhorou. Mas não, a médio prazo não vai mudar isso, porque a mão de obra está na periferia. Agora tem o sistema de revalorização do centro. Então, talvez também deu uma mudada nessa paisagem aí, mas eu acho muito difícil. Era irrisório, pelo menos a pesquisa aponta que é irrisória a quantidade de empregadas domésticas que moram no centro da cidade, né? Perto dessas que moram ou na Zona Leste ou no extremo sul da cidade, na região de Jardim Ângela, Jardim São Luís, né? Agora, uma coisa que mudou um pouco na pesquisa é que subiu o número de mulheres que vêm de outros municípios para trabalhar em São Paulo, né? Houve um crescimento disso, né? Também não muito vultuoso, mas houve um crescimento. Então, mulheres que vêm de Cotia, ou vêm de Jandira, ou moram em Barueri, cidades que fazem parte da grande São Paulo, para trabalhar no município de São Paulo, né? Porque no centro expandido, pelo próprio preço, custo do metro quadrado, aluguel e tudo, a tendência é que as pessoas que não têm tanta renda assim, elas vão para a área e já moram nas áreas periféricas. Então, essa mão de obra que não tem qualificação vem dessas áreas, né? Agora, quando a gente fala assim, 80% da mão de obra das empregadas domésticas moram na região metropolitana, mas moram na região metropolitana não querem dizer necessariamente que seja tão perto assim. E isso é muito ruim mesmo, mas a mão de obra está longe e quem emprega está no centro, né? Então, esse movimento da prefeitura, em conjunto com o Estado, de fazer com que os trabalhadores de baixa renda venham morar no centro da cidade, que é o próprio movimento de valorização do centro também, é muito importante, não para os trabalhadores de forma geral, que moram longe, né? Que são justamente os que têm menos qualificação, são os mais
mal remunerados e que moram nas periferias da cidade. Eu achei o dado aqui, são 24,3% das empregadas domésticas que moram fora do município de São Paulo, sendo que em 92 eram apenas 12,5%, quer dizer, teve pelo menos 10% percentuais de acréscimo aí, digamos assim. Márcia, muito obrigado pela entrevista, eu gostei muito da nossa conversa, obrigado por ter vindo aqui participar do nosso Estúdio Univesp. Tá, muito obrigada Muito também. obrigado. Então nós ficamos por aqui com o programa Primeira Análise.